redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para o nosso módulo do CETERGS, o fim do mundo, onde nós temos a possibilidade de estudar sobre escatologia bíblica da perspectiva reformada. Nós temos um grupo de alunos que estão sendo acompanhados, orientados, onde a gente pode tirar as dúvidas mais de perto e conversar com eles em tempo real. Eles estão aqui comigo nessa sala VIP, enquanto nós estamos gravando esse vídeo. Você está assistindo hoje, mas nós gravamos ontem, né, na verdade. E se você quiser fazer parte desse grupo, onde a gente pode interagir, tirar mais dúvidas, esse curso é totalmente gratuito. Interessados podem nos procurar, pode procurar o presbítero Rafael e se inscrever. Então você vai receber o código de um link para que você possa ter acesso a esse curso. A vantagem desse curso agora sendo oferecido totalmente pela internet é que você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você pode acessar. E se perder alguma aula, depois você só vai e assiste, que vai ficar ali na playlist da IPB Canoas, com esse nome, o Fim do Mundo. Então você pode divulgar para outras pessoas. Nosso desejo é que o conhecimento de Deus possa trazer consolo e direção para a vida das pessoas, e assim todos possam ser fortalecidos espiritualmente. Para a gente começar então, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo privilégio que o Senhor nos concede nesta hora, de nos reunirmos virtualmente para estudarmos coisas de valor eterno. A Tua palavra é lei e direção para as nossas vidas, e nós precisamos da Tua palavra. Desesperadamente nós precisamos desta verdade que liberta e que transforma e que guia a nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoa nessa hora, pois o próprio Senhor nos exortou dizendo que ninguém vos engane. Muitos virão tentando nos enganar, que nós possamos ficar nas Tuas palavras, que nós possamos estudá-las, que nós possamos ver os limites de até onde dá para esquadrinhar e ter informações que possam trazer tranquilidade para a nossa alma e fortalecimento para a nossa fé, a fim de que possamos Te servir melhor e anunciarmos as boas novas que o Senhor nos orienta. Abençoe nossas vidas, edifique o nosso coração, e que esse tempo que vamos passar juntos agora seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse é o nosso 5º encontro. Nós já pudemos ter nos estudos anteriores, primeiro uma introdução, dizendo ali os principais assuntos que nós iríamos tratar, e dentro dessa apresentação nós já recomendamos literatura. Se você quiser comprar alguma obra, ali tem no primeiro vídeo todas as orientações nesse sentido. Depois nós estudamos ainda na primeira aula sobre 1 Tessalonicenses 4, onde nós temos o consolo do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os assuntos de escatologia, eles existem não para deixar a gente ansioso ou preocupado,
mas faz com que a gente tranquilize a alma, confie nas palavras de Deus e viva com esperança nessa terra, aguardando o retorno do nosso Rei. Depois nós estudamos sobre escatologia inaugurada, da perspectiva do Antigo Testamento, e começamos a observar o sermão de Jesus Cristo, conhecido como sermão profético, ali em Mateus capítulo 24, e as primeiras coisas que ele fala exatamente para a gente não se enganar com o falso ensino, com os falsos profetas. Depois nós estudamos sobre o sentido da história e sobre a tribulação, parte do que acontece ali em Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo. No nosso último encontro nós estudamos sobre os últimos dias, sinais dos tempos, e aquilo que Jesus chamou no sermão escatológico de princípio das dores. Hoje eu espero caminhar com vocês falando um pouco sobre duas coisas importantíssimas que a palavra de Deus nos mostra que vão acontecer nos momentos finais, que é exatamente a apostasia e o aparecimento do anticristo. Eu quero, na verdade, citar os dois, mas eu devo me deter hoje mais na primeira parte, falando sobre a apostasia, do que nessa segunda parte, né? Tem um livro que eu já recomendei, que é o livro A Bíblia e o Futuro, do Anthony Huckman, onde ele traz uma separação muito interessante aqui no capítulo, que ele fala sobre os sinais dos tempos, os sinais em detalhes. E ele separa em 3 grandes blocos: sinais que evidenciam a graça de Deus, que é exatamente a proclamação do Evangelho para todas as nações, e a salvação da plenitude de Israel, ou seja, todo Israel será salvo, e essa não é uma referência à nação étnica de Israel, mas ao Israel de Deus, todo o seu povo eleito. Depois nós temos sinais que indicam julgamento divino, que é exatamente guerras, terremotos, fomes, enfim. E os sinais que indicam oposição a Deus, que são os que nós vamos começar a tratar hoje aqui, que é exatamente aquilo que foi chamado de a grande tribulação. Parte disso nós vimos já o seu cumprimento na destruição no ano 70, quando Jerusalém foi destruída, mas algumas dessas coisas acontecerão ainda na tensão dos momentos finais antes de Cristo regressar. E quando se fala dessas coisas, Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses para consolá-los, a fim de que eles pudessem descansar nisso. E na primeira carta de 1 Tessalonicenses, diz assim: irmãos, capítulo 5, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, não é uma coisa que você vai estar esperando, de repente, como um ladrão que chega, uma coisa de súbito. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto para que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então a linguagem é: Cristo está para vir, ele vem como ladrão, ele vem a qualquer momento. Essa é a mensagem que nós temos aqui no capítulo 5, e tem outras informações ali, que em outros estudos nós voltaremos esse aqui, quando ele faz, o próprio Senhor Jesus e os apóstolos, eles fazem várias admoestações para que as pessoas estejam vigilantes e sóbrias. Então esse é um assunto muito importante, nós vamos tratar no outro dia. Mas essa mensagem deve ter deixado os tessalonicenses muito excitados com aquela mensagem, e eles ficaram preocupados agora, pode ser a qualquer momento, e alguns inclusive deixaram até de trabalhar e começaram a ficar: não, Cristo já está para voltar, para que eu vou fazer qualquer outra coisa? E essa situação fez com que Paulo escrevesse a sua segunda carta, e nós vamos nos deter bastante nela aqui agora, então você já pode acompanhar aí comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde ele procura corrigir pensamentos equivocados sobre a volta de Cristo, sobre o fim do mundo. É como se os tessalonicenses estivessem vendo assim: meu Deus, tudo já aconteceu, Cristo já veio, só falta ele chega a qualquer momento, então vamos aguardar. E não estavam mais pensando em fazer nada, ou seja, eles se demoveram de uma posição mais sóbria para uma posição mais alarmada, achando que podia ser a qualquer momento. Então Paulo escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 ele diz assim:
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, pode ser uma referência a 1 Tessalonicenses, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, nessas primeiras palavras aqui, você vê a preocupação de Paulo. Irmãos, não quero que vocês se demovam da vossa mente com facilidade. Vocês lembram, o Senhor já nos instruiu, a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele, ele falou sobre isso no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Isso vai acontecer, mas não é assim como vocês estão achando de uma hora para outra. Não quero que vocês se demovam ou porque alguém falou alguma coisa, ou por causa da epístola que eu vos escrevi, ou algum outro texto que eles estavam lendo, achando que o dia já está aí. Calma aí. Não é bem por aí. Ninguém de modo algum vos engane. Sempre tem essa expressão. Jesus fala isso, os apóstolos sempre. Ninguém vos engane. E aí, olha o que ele diz. Ele está falando sobre a volta de Cristo e a nossa reunião com Ele, mas aí agora ele fala, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, isso o quê? O dia do Senhor, o dia do regresso do nosso Deus, isso não acontecerá sem que primeiro venha. Então observe, aqui nesse texto nós temos a referência a dois eventos, especialmente dois eventos, que marcam o momento em que Jesus Cristo voltará. Então, dos sinais que nós já vimos isso no último estudo, praticamente tudo aquilo já tem acontecido e nós estamos apenas aguardando o regresso do nosso Senhor. Qualquer momento o Senhor pode voltar. Aí os Tessalonicenses, então vamos parar aqui que pode ser de hoje para amanhã. E aí ele fala, vocês têm que ficar sóbrios, vigilantes, porque ele vem como ladrão. Mas ele não vem sem que antes aconteçam dois eventos. Então, hoje nós vamos nos deter aqui sobre esses dois eventos, especialmente sobre o primeiro. Mas como ele fala sobre esses dois, nós vamos tratar de maneira genérica dos dois e tentar afunilar um pouco mais nesse primeiro evento que ele fala, que é mais ou menos assim, se a gente fizesse uma linha cronológica, imagine aqui, ó, aqui tem a primeira vinda de Cristo, e aqui vem a segunda vinda de Cristo. Então, todo esse trajeto, vamos dizer, todas essas coisas já aconteceram. O que está faltando antes do regresso aqui, assim, bem na beiradinha ali, no momento que Jesus Cristo vai voltar? Então, esses eventos, eles marcam esse momento final. Ele não diz o dia nem a hora, mas quando Cristo voltar, vai ter qual cenário? O cenário vai ser desse que ele vai descrever aqui agora. Estão entendendo? Então, esse é uma coisa muito importante. Todos os sinais de sua vinda, eles são evidentes, já aconteceram, destruição do templo de Jerusalém, guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, mas isso é só o princípio das dores. Mas ele faz referência a esse momento que é chamada a grande tribulação, aquele momento final, onde Cristo retorna. Então tem um momento ali especial, onde Cristo regressa, e dois eventos especialmente são citados aqui. Quais são eles? Então vamos acompanhar aqui na leitura, 2 Tessalonicenses 2, 3. Então ele diz, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição. Então os dois eventos escatológicos que antecedem o regresso de Jesus Cristo, eles acontecem no mesmo período, vamos dizer assim, a apostasia, homem da iniquidade, Cristo retorna. Então, se a gente fosse pensar aqui numa cronologia, é assim que acontecerá. Quanto tempo, pastor, entre a apostasia, o homem da iniquidade e o retorno do Senhor? A gente não tem uma definição de dias, nem de meses, nem de anos, mas diz que nesse período em que acontecer essa apostasia, nesse período em que se manifestar, ou seja, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, nesses dias o Senhor regressará. Então, nós vamos ver isso hoje e na semana que vem. E aí diz, quem é esse sujeito
que vai aparecer. O texto diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esses versículos aqui, eles têm uma correlação com aquilo que foi ensinado por Daniel, especialmente no capítulo 11, verso 36, você tem uma referência a isso. Nós vamos ver isso um pouco mais na semana que vem, aqui é só para a gente situar. Então, Daniel, que traz o Apocalipse do Antigo Testamento, ele fala sobre uma figura escatológica, alguém que viria, que é chamado abominável da desolação, que tem seu cumprimento parcialmente realizado com a destruição de Jerusalém, no ano 70, mas que também tem uma referência futura de alguém que não era aqueles que estavam ali no ano 70, mas de alguém que ainda vai surgir, que aqui é chamado de homem da iniquidade ou filho da perdição. Depois o texto faz outras referências a ele também. Ou seja, são outros nomes que são dados para o anticristo, né? Então, o Senhor Jesus não detalhou isso aqui, ele disse que quem lê Daniel que entenda, e lá faz referência a essa figura, então, e nós vamos até identificar com alguns líderes que existiram antes da vinda do nosso Senhor, já no Antigo Testamento, uma figura que surge ali, um homem extremamente vil e maligno, mas a gente identifica também esse último que aparecerá, o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que ele faz? Ele se opõe contra tudo contra que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo diz no verso 5, não vos recordais de que quando estava convosco eu costumava dizer essas coisas? Então Paulo fez um curso de escatologia com os membros da igreja de Tessalônica, e eles estudaram sobre isso. Aí eles, é mesmo, a gente teve essa aula, só que não ficou gravada no YouTube nem em canto nenhum. Mas Paulo já, quando estava com eles, ele trouxe várias instruções. E aí ele diz no verso 6 uma coisa para nossa tristeza aqui agora. Ele diz assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então aqui tem o que nós chamamos de o segredo dos Tessalonicenses. Morreu com os Tessalonicenses uma informação que Paulo deu naquele curso de escatologia bíblica reformada que Paulo deu para os membros daquela igreja. E ele fala, vocês não lembram que quando eu estava com vocês eu falava sobre essas coisas? Vocês lembram o que eu disse lá, que detém ainda para que o homem da iniquidade ainda não seja revelado? Aí os Tessalonicenses, foi aquele dia que Paulo falou. Então, os Tessalonicenses sabem, mas como não ficou registrado, a gente não tem ideia do que seja isso. A gente tem até algumas dicas, mas é o segredo que morreu com os Tessalonicenses. O que é que detém o homem da iniquidade se revelar no mundo? E no momento, isso que hoje o detém, não o deterá mais. O que é isso? Então, infelizmente, nós não temos essa informação. Mas aqui o que é importante para nós, você tem depois nos versos 7 em diante, até o 11, 12, uma referência agora especificamente como é que era esse homem da iniquidade. Então, como eu vou gastar um tempo maior falando sobre isso na semana que vem, eu gostaria de tomar um pouco mais de tempo falando sobre esse primeiro evento que aqui é citado, que acontecerá, e ele cria o cenário próprio para a vinda do Senhor e a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Então, o que é que caracteriza esse cenário da vinda de nosso Senhor? É uma coisa que a gente já começa a perceber que existe, já existiu e que vai intensivamente existir ainda, que é o que nós chamamos aqui de apostasia. E o que é apostasia, pastor? É interessante a gente pensar que a própria palavra apostasia, né, a palavra grega aqui que é aphistemi, né, ou de apóstemi, de apostasia, é a junção de duas palavras, né? A palavra apó, que significa separação, e istemi, que significa ficar de pé. Então, literalmente, a apostasia é a pessoa deixar de ficar de pé. É a pessoa abandonar a fé, ela se rebelar contra aquilo que ela por um bom tempo acreditava, mas agora já não acredita mais. Essa situação de
deixar de acreditar, não necessariamente é uma indicação de descrença total, mas é uma referência à pessoa que confia naquelas coisas que Deus disse e agora ela para de confiar. Ela para de confiar naquelas verdades bíblicas, mas ela passa a confiar em alguma outra coisa. E aí você começa a ver que a gente vive sim realidades parecidas. Hoje em dia tem tanta gente que você mesmo conhece que já apostatou da fé, que já abandonou a fé, que começou bem, mas que não prosseguiu. Paulo fala com tristeza de pessoas que eram cooperadores dele, como Demas, que tendo amado o presente século o deixou, e outras pessoas mais que caminhavam bem, mas que depois acabaram desistindo do caminho da verdade. E a gente olha para as realidades ao nosso redor, eu vejo a realidade de muitos lugares, parece que as pessoas tomaram sonífero, parece que as pessoas não estão interessadas, parece que está todo mundo dormindo, parece que as pessoas não estão com interesse nas coisas mais importantes da nossa vida, que é exatamente as coisas que dizem respeito à nossa fé em Deus. E isso muitas vezes me deixa preocupado. Então a gente não deixa de viver também essa época hoje, mas eu quero mostrar que essa época não é só de agora, e que lá no último dia ela vai ser intensificada. Então nós temos aqui a referência a esse evento. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre a apostasia é que ela já começou. Ela já começou, e ela não é simplesmente aquele evento final, mas ele também é um evento que esteve presente no Antigo Testamento. Deixa eu ler aqui para vocês algumas passagens, né? Por exemplo, Ezequiel, no capítulo 37, Ezequiel, que viveu na época do cativeiro babilônico. Era um tempo muito complicado aquele. E Ezequiel, ele diz assim, Ezequiel e Jeremias. Jeremias aqui que eu já achei aqui primeiro. Jeremias capítulo 8, ele diz assim, ó: por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar? Então Jeremias identificava o povo de sua época como um povo que constantemente vivia em apostasia, apostatando constantemente, persiste no engano e não quer voltar. Ezequiel, que é um profeta da época do cativeiro também, foi próximo ali de Jeremias primeiro, depois Ezequiel. No capítulo 37, verso 23, ele diz assim, ó: nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então aqui, embora aqui já seja uma promessa de restauração daquele povo pagão, mas aqui ele faz referência que Deus ia livrar eles das suas apostasias. Então aquele período complicado em que o povo estava vivendo em pecado, que não dava ouvidos à voz dos profetas, é identificado como um período de apostasia nacional, uma apostasia generalizada, onde se procurava um homem e não se encontrava. Alguém que temesse a Deus, e muitas vezes os profetas diziam, e eu não achei ninguém. Mas isso também está presente não apenas em alguns episódios no Antigo Testamento, mas também está presente no Novo Testamento. Você abre aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, e aí você vai ver, versículo 17. Ó: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Então você observe aqui que o que aconteceu com Himeneu, os irmãos Himeneu e Fileto, esses irmãos que caminhavam também se desviaram da verdade. Agora eles já não acreditam naquele mesmo corpo de verdades. Eles agora acreditam que a ressurreição já se realizou, precisamos aguardar por uma nova ressurreição, ou seja, eles seguem um falso evangelho, uma heresia, um ensino pernicioso,
e isso acaba sendo uma apostasia. Então, é interessante a gente pensar que a apostasia não é a pessoa dizendo não acredito em mais nada. Ela acredita. Ela só não acredita no que a Bíblia diz. Ela só não tem essa fé bíblica, uma fé alicerçada nas Escrituras. Aí você fala, pastor do céu, então nós estamos vivendo isso hoje, porque tem tanta igreja hoje, o Brasil é cheio de igreja evangélica, cheio de igreja cristã, mas quantas dessas têm apego às verdades da Escritura? Que dizem, a gente não faz isso porque a Bíblia não dá respaldo para isso. Você vê tantos movimentos onde as pessoas têm sucumbido diante de várias coisas. Por quê? Porque, mas a Bíblia diz isso. Não, mas eu não quero a Bíblia. Olha o que estão dizendo por aí. Exemplos disso. Por exemplo, onde é que você vai achar o ensino de ordenação feminina na Bíblia? Você não vai ter. A não ser que você rompa com as Escrituras e você use o argumento da sociedade, os argumentos filosóficos, mas se você ficar na Escritura, você não vai ter base para isso. Então, assim acontece com muitas pessoas que rompem com a Escritura para manter a sua ideia, ou seja, a sua ideia está acima da Escritura. Outros que valorizam a própria igreja, ou as vozes da igreja, dos seus bispos, dos seus líderes, tanto quanto da Escritura, como se estivesse no mesmo nível. Não é. Todos os autores que escreveram algo acerca de teologia, eles são importantes, Deus usa essas pessoas, mas a palavra final, a palavra que tem autoridade é a revelada, é a Escritura. Não está no mesmo pé de igualdade. A voz da igreja, a voz da Bíblia. A palavra de Deus é a regra de fé e prática. E as teologias, elas são alvo de exame. Já a Escritura, de exame que eu me refiro, é para ver se está certo ou está errado. A Bíblia é inerrante, infalível, mas nem todo mundo acredita nisso. Ainda aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 10, ele diz, faz referência àquele que eu citei, né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Então, outra pessoa que também acabou abandonando a fé. As referências que nós temos, então, na Bíblia é que já existiu apostasia no Antigo Testamento, existia apostasia também já nos dias dos apóstolos, no primeiro século, e nos nossos dias a gente percebe também a apostasia. Contudo, já que nós estamos falando aqui de escatologia, desse momento, Antigo Testamento, Novo Testamento, até a volta de Cristo, isso ainda vai se intensificar. Então haverá uma intensificação com o aparecimento do homem da iniquidade. Quando ele se manifestar, então nós vamos ter muito mais isso aí. Então, às vezes a gente, por épocas de calmaria ou épocas de perseguição, você vê um grupo mais firme na palavra, outros grupos com a fé mais vacilante. Então, cada época é uma época diferente, você vai vendo em quais momentos as pessoas estão mais agarradas com a Escritura ou com a fé bíblica, e em quais outros momentos eles estão já abandonando essa fé. Então, primeira coisa, a apostasia ela já começou e ela tem base no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas ainda vai se intensificar. Uma segunda coisa que a gente aprende sobre a apostasia é que ela será em massa e também individualmente, ou seja, não é pouca gente. A referência que nós temos desse evento final é de uma grande quantidade de pessoas que vão apostatar da fé. Então, mais uma vez, nós temos referência do povo antigo, como os que saíram do deserto, aquele povo todo incrédulo que morreu no deserto. Você tem da época dos juízes, gerações inteiras. Nós temos do cativeiro babilônico, mas nós temos uma expectativa ainda de que lá na frente nós vamos ver ainda isso de uma forma muito abrangente. Jesus chega a dizer que o amor de muitos esfriará, quase todos. Ou seja, uma intensificação de pessoas, uma quantidade crescente de pessoas que não vão mais continuar acreditando de maneira simples nas verdades das Escrituras. E aqui eu queria trazer já uma lição prática para a nossa vida. O que isso nos alerta? Você não acredita só porque tem um monte de gente que está acreditando. A gente não crê no Senhor Jesus e mantém a nossa fé firmada na Bíblia porque tem um monte de gente dizendo, é bom, vai lá. Não. Mesmo que não tenha ninguém falando isso, a gente deve continuar crendo nas verdades de Deus, porque muita gente vai deixar de acreditar.
E você não pode acreditar porque uma boa quantidade de pessoas acreditam ou não. Se você for para países da Arábia, onde a maioria da população é muçulmana, você estaria frito lá. Você vai seguir como todo mundo, então você ia abandonar sua fé e ser muçulmano. Então, tem lugares que você pode ter muita gente. Alguns de vocês podem ter o privilégio de ter, como minhas filhas têm aqui, tem o privilégio de ter uma família crente, que mostra para eles o caminho. Mas pode ser que você é um jovem, você pode ser de uma família onde os seus pais simplesmente eles renegam a fé. Eu não quero mais andar na igreja, não quero mais saber disso. E eles ficam, e agora? Eles não vão mais, e o que eu vou fazer? Então você pode ver momentos de apostasia individual, ou de grupos, ou até de uma igreja inteira que se desvia da verdade, ou abandona aquele corpo de verdades para seguir um novo caminho. Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Mas, no final, isso ainda vai ser muito intensificado. E a lição prática para você é, cuidado para que você também não esfrie a sua fé. Não abandone sua fé. Permaneça firme, ainda que seja um só na sua sala de aula, ainda que sejam 2 pessoas na sua família, ainda que sejam só 3 pessoas na sua vizinhança, ainda que sejam grupos reduzidos de crentes que você conhece, permaneça firme na presença do Senhor, ok? Uma terceira coisa sobre a apostasia ainda que eu gostaria de citar. A apostasia será dentro da igreja. Não pensa que isso vai ser um evento externo à igreja. Quando Paulo faz referência aqui aos Tessalonicenses, vai surgir junto com a apostasia o homem da iniquidade, ele vai se manifestar num contexto eclesiástico, é dentro da igreja. Aqueles que vão abandonar, eles estarão, pelo menos externamente, associados com o povo de Deus. A apostasia será dentro das fileiras dos membros da igreja visível. Mas os crentes verdadeiros, usando a linguagem do Antigo Testamento, o remanescente fiel, esses não apostatarão, eles ficarão firmes. Mas muita gente que fez profissão de fé, que disse que crê no Senhor Jesus, que levantou a Bíblia defendendo a sua fé, vão deixar de fazer. Eles vão abandonar as verdades fundamentais, essenciais do cristianismo. Ele até vai dizer, não, acredita em Jesus. Jesus foi um grande líder, mas não como filho de Deus. Não, a Bíblia é um bom livro de história. E deixam de acreditar como um livro inspirado. Então, as mudanças vão ser sutis. Aí, quando você vê, às vezes, as igrejas tentando inovar, tem igreja que não usa mais Bíblia, eles preferem livros de autoajuda, ou coaching, ou alguma coisa nova para poder... Não, os jovens não querem saber de Bíblia com essa linguagem, vamos botar uma linguagem diferente. Então, eles esquecem a verdade para trazer um outro evangelho. Isso não deixa de ser uma apostasia também. Não se fala mais de pecado, não se confronta e convoca as pessoas ao arrependimento, e aí a gente começa a viver tempos difíceis. E às vezes isso acontece como movimentos, viu? E é intensificado. Imagina como vai ser muito mais pesado lá no fim, esse evento final. Porque a gente já vê em vários momentos da história, citando mais uma vez o reverendo Hermes, ele diz que o sentido da história ele é realizante, né? Porque as coisas não vão assim... Aí aqui vai ter uma apostasia. Não, aqui você está caminhando, de repente tem uma queda, daqui a pouco tem um grande avivamento, daqui a pouco tem uma nova queda, dá uma estabilizada. Quando você menos espera uma queda enorme, perseguição de crentes, daqui a pouco você vê, achando, agora vai vir o anticristo. Aí de repente vem a reforma protestante, e aí daqui a pouco, auge da reforma protestante, daqui a pouco você vê na própria Alemanha, berço da reforma, aí daqui a pouco vem uma coisa terrível como o Holocausto. Então você vai vendo essas situações todas acontecendo, mas não é o fim. Mas lá no fim, algo como isso que já aconteceu e acontece será intensificado. Haverá a apostasia e dentro desse ambiente surgirá o homem da iniquidade. Eu queria ler uma passagem aqui para vocês, não da Bíblia. Eu vi pessoas que apostataram da fé, às vezes lendo literaturas e deixando de lado a fé simples na Bíblia, porque foram influenciados por pensamentos, às vezes até de teólogos, ou de outras pessoas que perniciosamente eles enganam com suas sutilidades. Uma vez eu encontrei uma pessoa amada, querida minha, um pastor,
que comprou uns livros de um autor e ele disse que não estava mais acreditando nessas coisas. Já encontrei gente que leu o Código da Vinci, de Dan Brown, e começou a acreditar, então, agora não mais que Jesus era quem ele era, mas que Jesus foi casado com Maria Madalena, que tem um filho e tem uma geração de gente por aí, o tal do Santo Grau. Essa conversa que os agnósticos, desde o primeiro século, tem grupos que acreditam. Aí você vê, a pessoa lê um negócio daquele, meu Deus, aí coloca em xeque a fé dela. Calma, você não precisa romper com a sua fé porque leu alguma coisa ali. Não abandone os fundamentos da Escritura. Muitos vão querer tirar isso de você, mas não abandone. Então eu fui pesquisar, eu vi um colega, um pastor, trocando suas ideias já ali, estava entrando para o liberalismo teológico. Aí eu falei, o que você leu? Aí ele falou o título, eu fui comprar o livro, li o livro para conseguir conversar com ele. Era um livro de um sujeito chamado Bart Ehrman. Aí vinha com o selo escrito assim, ó, primeiro lugar nos Estados Unidos. Aí você fala, esse cara é fera. Mas tu vê que é uma fumação. E aí dizia assim, a maior autoridade de Bíblia no mundo. O nome do livro era Quem Mudou a Bíblia e Por Quê? Então já na página 21 ele diz assim, em suma, meus estudos do Novo Testamento grego e minhas pesquisas dos manuscritos que o contêm me levaram a repensar radicalmente meu entendimento do que é a Bíblia. Isso é o que o Bart Ehrman aqui está falando. Antes disso, a começar em minha experiência de novo nascimento no ensino fundamental, passando por meu período fundamentalista no Moody, que é um lugar onde ele estudava, até chegar aos meus tempos evangélicos em Walton, minha fé baseava-se completamente em uma certa visão da Bíblia como palavra infalível de Deus, integralmente inspirada. Agora, deixei de ver a Bíblia desse modo. Olha só. Deixei de ver a Bíblia desse modo. A Bíblia passou a ser para mim um livro completamente humano, do mesmo modo como os copistas humanos copiaram e alteraram os textos das Escrituras, outros autores humanos escreveram os originais dos textos da Escritura. Ela é um livro humano do começo ao fim. Então, esse aqui é o que acontece com algumas pessoas. O cara começa crente, começa ali com todo o fundamento bíblico, mas quando você menos espera, alguém bota uma dúvida, bota uma pulga atrás da orelha, o cara começa a ver, não tem como argumentar e se perde. Mas Deus conservará os seus. Mas vai ter muita gente que vai abandonar da fé. Muitos movimentos já existiram ao longo da história para afastar as pessoas da fé simples. E o pior de todos não é esses até que se afastam e rompem, mas aqueles que não rompem, mas vivem como se fossem apóstatas, né? Os chamados crentes nominais. Lê a Bíblia, mas não ouve a voz de Deus. Fala, ora, mas não se entrega diante de Deus. São membros de igrejas, eles participam do povo, da comunhão dos santos, mas na verdade eles não estão vivendo fielmente ao Senhor. A minha pergunta para você é, será que você não está num grupo desse? Será que você não está vivendo nessa mesma perspectiva de muitos, rompendo com verdades, deixando de acreditar nas verdades? Isso aqui é algo muito sério, a apostasia vai vir e pouca gente vai ficar agarrada nesse livro aqui. Um monte de gente vai ceder a argumentos falazes, vai deslocar sua fé. É isso que o apóstata faz. Ele não deixa de crer, porque crer é uma coisa inerente do ser humano. Todo homem crê em alguma coisa, nem que ele crê nele mesmo. Ele crê em qualquer coisa, mas ele não deixa de crer. A fé é uma coisa que está dentro de cada ser humano. Deus botou o anseio pela divindade em cada ser humano. Até o ateu, ele luta contra algo que está lá dentro dele, né? Então, você precisa manter-se apegado a isso aqui. Porque a pessoa, quando ela apostata, ela simplesmente desloca a fé dela. Em vez de viver agarrada nas Escrituras, ela se agarra a algum outro conceito, a algum outro filósofo, a algum outro pensamento, a algum outro livro, quando, na verdade, o livro que nós acreditamos e que, desde o princípio, é alvo de críticas, de dissecações e de argumentações contrárias. Desde Gênesis, capítulo 3, Deus fala uma coisa, a serpente diz, é certo que isso não vai acontecer.
Então, desde o início, o arqui-inimigo de Deus quer negar as palavras de Deus. Fique com a Escritura. Não negue as Escrituras. Permaneça com as Escrituras. A apostasia acontecerá dentro da própria igreja. Em alguns momentos a gente viu isso acontecendo claramente. É só olhar para a igreja na Idade Média, onde nem Bíblia se lia. Se lia a vida dos santos, se contava uma série de coisas, mas não tinha apego às Escrituras. Hoje a gente vive algo semelhante e extremamente preocupante em igrejas ditas cristãs, onde, para que levar a Bíblia? Alguns chegam até a dizer assim, para que eu vou... Não vou nem falar, está tão bom o culto aqui hoje que eu não vou falar mais nada para não estragar. Então imagina só, o que na verdade nas igrejas reformadas a Bíblia ocupa o lugar central. Hoje eu estava dando um estudo mais cedo para um grupo de pessoas, falei, eu queria que vocês lessem, porque o que vocês vão ler aí é mais importante do que eu vou dizer. Porque o que está escrito aí está inspirado, agora o que eu vou falar, não. Então, o nosso apego à Escritura está acima de qualquer outra coisa. Então, firme a sua fé, porque vai ter muita gente que vai romper a sua fé e não vai querer ficar com a Escritura Sagrada. Não rompa com a sua fé. Mantenha a sua fé firmada nesse livro sagrado, que é a revelação do próprio Deus. Última coisa que eu queria falar da apostasia, ela é um sinal de alerta. E são vários textos aqui que fazem referência a isso. Deixa eu ler aqui alguns para vocês. Hebreus no capítulo 6, o autor aos Hebreus diz assim, nos versos 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste, e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes desse mundo, e caíram, ou seja, ele faz referência de pessoas que estavam entre nós, mas que deixaram. E ele fala, é impossível renová-los para arrependimento, visto que desse modo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Que advertência é essa que ele está trazendo aqui? Ele não está dizendo que o crente perde a salvação, ele está dizendo aqui que tem gente que vai apostatar da fé. Eles estão apostatando porque eles nunca foram. E não produzem os frutos genuínos que deveria ter na vida de um crente, que é exatamente crer, manter-se apegado às verdades, ainda que muitas pessoas ao seu redor não vivam assim. Olha o que ele diz aqui agora, mais uma vez, outra advertência contra a apostasia. Hebreus capítulo 10, versos 26 a 31. Ele diz assim, se vivermos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, vingador prestes a consumir os adversários. E aí ele diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E mais adiante, no capítulo 10, ainda, verso 38, ele diz, se retroceder nele, não comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ou seja, a importância da gente permanecer firme. Nós não retrocedemos, não vamos abandonar esse livro. Mas ninguém acredita, pastor. Tem ainda quem acredita. Quem? Eu acredito nesse livro. Eu creio e eu vou ficar aqui. Você vai ter que dizer o mesmo. Ainda que todos ao seu redor desacreditem, abandonem a fé bíblica, você diz, mas eu sei em quem tenho crido. E eu vou permanecer firme e fiel. Às vezes a gente vê pessoas apostatando da fé e a gente fica triste com isso. Quem não fica triste de ver o apóstolo Paulo, quando cita aqui, esses homens que andavam com ele, que agora não quiseram mais andar com ele. Quando você vê alguém apostatando da fé que andava com você, isso dá uma maior tristeza. Eu já vi pastores apostatando da fé, que eram amigos mesmo. Você vê assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Dá tristeza, mas ao mesmo tempo que dá tristeza, você tem que olhar, para você também não entrar em crise, você começar a olhar assim e dizer, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem me mantido sóbrio. O Senhor não tem deixado eu viver enganado nesse mundo. Obrigado por manter meus olhos abertos. E assim a gente deve continuar a cada dia. Eu teria outros textos aqui para falar mais ainda sobre isso, mas devido ao tempo eu queria só recomendar que você lesse depois 2 Pedro capítulo 2, os versos 20 a 22, 1 João capítulo 2, verso 19, e o próprio texto de Mateus 24, versos 24 e 42. Então a gente deve estar alerta. A apostasia é um sinal de alerta, já veio sobre muitas pessoas e a gente precisa tomar muito cuidado. Então, nas minhas palavras finais aqui,
Eu queria que você pudesse pensar comigo aqui. A apostasia ela já começou e ela vai ser intensificada. Vemos a presença dela no Antigo Testamento, no primeiro século, no Novo Testamento, nos nossos dias, mas no final vai ficar mais feia a coisa. Então, o que você tem que fazer? Quando vê esses sinais, você vai, mas é assim mesmo. Vai vendo pessoas apostatando, você, em vez de perder a sua esperança, você fala, obrigado, Deus, porque o Senhor me deu fé autêntica. Um monte de gente está deixando de crer, mas o Senhor ainda continua queimando no meu coração com a certeza de que eu sou um eleito teu e que eu pertenço ao povo pactual. A apostasia ela será em massa e individualmente também. Muita gente vai apostatar, não vai ser pouca gente não. Você vai ver igrejas cheias de pessoas vazias de compromisso com a Escritura Sagrada. A apostasia acontece, sai de dentro da igreja. São as próprias igrejas, é tanto que depois o anticristo há de se manifestar dentro das igrejas também. E a apostasia é um sinal de alerta. A apostasia final pode vir muito em breve, ou pode ser que ainda tarde por alguns anos. O que a Bíblia nos diz é que a gente precisa estar pronto, orando, pedindo por graça, para poder a gente permanecer firme e fiel. Eu sei que em alguns casos tem pessoas que, é possível até que alguém assista essa mensagem dizendo, pastor, eu apostatei, eu abandonei tudo. Bem, eu não sei ainda se realmente se apostatou ou é só um deslize momentâneo. Mas para essas pessoas, mesmo essa, a gente não deve desconsiderar. A gente não sabe o destino de cada um, a gente não sabe o que vai no coração de cada um, a gente tem que convocar todos ao arrependimento. Então, embora tenha uma grande quantidade de gente assim, a gente ainda prega para esses mortos, como se estivéssemos no vale de ossos secos, dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho. Às vezes a gente parece que é louco fazendo isso. Meu Deus, mas ninguém quer saber disso, pastor. Mas é assim mesmo. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então você ore, você cuide do seu coração, você cuide da sua vida, para que você não desanime. E no último dia, você vai ver aqueles que viveram de qualquer jeito sendo apartados. E você, Deus, dizendo, vinde, benditos do meu Pai, para o gozo eterno preparado para aqueles que temem ao Senhor. Então você vai poder dizer, não sou só eu, tem outras pessoas que também não negaram sua fé, morreram até por causa disso, mas hoje estão vivos pelos séculos dos séculos na presença do Senhor. Então aqui fica a nossa mensagem de hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai falar então agora sobre esse sujeito escatológico aqui que aparece. Homem da iniquidade. Olha as expressões para ele. Homem da iniquidade, filho da perdição, anticristo. E eu queria já passar um dever de casa para você. Tenta descobrir quais são as passagens do Antigo e Novo Testamento que fazem referência a ele, ao anticristo. E aqui eu já posso, por alto, lhe indicar o texto de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, para você dar uma olhada, o ensino do próprio Senhor Jesus, e você vai ver isso no ensino dos apóstolos, apóstolo João, no capítulo 2, 1 João, ele faz referência a isso também, e no Apocalipse também tem alguma referência ali. Onde estarão isso aí? Dá uma pesquisada, e se você tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui, que na semana que vem a gente vai responder as suas perguntas, iniciando assim o nosso estudo. Que Deus abençoe muito sua vida, fortaleça a sua fé, se anime no Senhor e não deixe jamais de acreditar nas verdades bíblicas que Deus nos revelou. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado por esse tempo que pudemos estudar um pouco mais sobre esse sinal final que há de acontecer, mas que nós já vemos indícios dele no passado e no presente. Como deverá ser terrível ver tantas pessoas iludidas, enganadas e descrentes no Deus verdadeiro e na palavra do nosso Deus. Ajude-nos a jamais abandonarmos esse corpo de verdades fundamentais para a nossa fé, que é a Escritura Sagrada. Tem tantos movimentos, tentativas de Satanás para destruir a tua igreja e afastar as pessoas da simplicidade do Evangelho. Ajude-nos a redescobrir a importância da leitura bíblica, a importância da crença na palavra de Deus como inerrante, infalível, autoritativa,
sobre as nossas vidas, a fim de que possamos ser continuamente alimentados com essa verdade que liberta. Abençoe, ó Deus amado, a vida dos meus irmãos. Se existe alguém que tem, ó Deus, vivido em dúvida, tire as dúvidas e ajude-o, ó Deus, a voltar a aquecer seu coração com as verdades bíblicas. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós e ajude-nos a nos sustentarmos firmes, olhando para Jesus com a nossa fé firmada em Ti. Nos faça perseverar, Senhor, e nos sustenta com a Tua destra fiel. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Semana que vem, nesse mesmo horário, estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe. Senhor, Salvador. Se não me posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. Sempre hei de nele confiar. Oh, oh. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. alegrarei na redenção com todos que